Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a prudência e o bom senso que nós temos que ter ao estudar as Escrituras. E precisamos aprender a identificar quando é simbólico ou quando é literal. E alguns assuntos que nós vamos ver hoje Eva foi criada da costela de Adão? Adão e Eva foram casados por Deus no Jardim do Éden e selados? Qual a diferença da transgressão de Adão e o pecado? O pecado original existe? Os filhos, quando nascem, herdam o pecado original? O que o Senhor quis dizer quando ele lançou a maldição sobre Satanás no Jardim do Éden? Deus se arrepende do que ele faz? Abraão mentiu quando ele pediu para a esposa Sarai dizer que era sua irmã? A esposa de Ló se transformou em pedra de sal? Vejam isto e muito mais neste vídeo. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Hoje nós vamos entender melhor a importância de usarmos a prudência e o bom senso no momento de buscar uma interpretação ou um entendimento pessoal. Eu gostaria de iniciar dizendo que a maior parte da palavra de Deus não é o que se lê, mas é o que o Espírito Santo lhe possibilita entender. O Espírito Santo, ele é a fonte segura pela qual você compreende a palavra de Deus, mas o grau de compreensão depende da força de sua crença e da extensão de seu esforço para entender a palavra de Deus e aplicá-la. Nós encontramos uma escritura interessante em João, capítulo 5, quando o Senhor estava se dirigindo aos judeus, ele disse as palavras: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, as escrituras, que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes a vida. Na verdade, nesse momento, o Senhor está dizendo aos judeus, em particular, que eles estudavam as Escrituras, mas eles não aceitavam Jesus Cristo como o Filho de Deus, conforme os profetas haviam dito e profetizado sobre ele. Então, eles achavam que as palavras das Escrituras é que daria a vida eterna para eles. E o que o Senhor está querendo dizer nesse versículo, ou ele está se dirigindo a eles, ele está dizendo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Mas aí depois o Senhor disse: não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Então eles não entendiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus enviado para nos salvar. Eu gostaria de hoje abordar um princípio, mas existem na verdade 7 princípios que nós podemos ter essa prudência e bom senso para poder entender as Escrituras. Uma das coisas que nós temos que entender é que muitas coisas que o Senhor revelou, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, muitas coisas se cumpriram, estão se cumprindo e ainda haverá o cumprimento destas coisas, mas a palavra de Deus vai ser cumprida, todas elas, conforme o Senhor disse. Por isso nós temos que entender que algumas coisas, o que cabe no campo de não revelado e, portanto, não resolvido ainda. Então nós temos que ter a paciência e estudar, e examinar e exercitar a fé dentro daquilo que o Senhor requer. Então, o primeiro item desse princípio é que requer-se o espírito de revelação para entender a revelação. O segundo, não há senão um evangelho verdadeiro usando fontes seguras de apoio à doutrina e com autoridade. O terceiro, procurar conhecimento sim pelo estudo e também pela fé. Mantenha as doutrinas no contexto correto, seguindo o que os profetas ensinam. Quinto, equilibrar os princípios corretos, ou seja, quando se entende corretamente todos os princípios, pode-se manter equilíbrio apropriado entre eles. O sexto, usar a prudência e ter bom senso na interpretação do que é real e o que é simbólico. E o sétimo, aplicai as Escrituras. Na verdade, eu gostaria de abordar esse sexto, que é usar a prudência e ter um bom senso na interpretação do real e do simbólico. Algo que seria importante e relevante é dizer: buscar sabedoria e ajuda de todas as fontes seguras que nos conduzem ao entendimento maior.
Há muitos recursos para o nosso estudo já embutidos no rodapé das Escrituras, os cabeçalhos para nos ajudar a compreender o contexto. Agora, o cuidado maior é para não tentarmos interpretar razões do porquê o Senhor fez de uma forma ou de outra, pois a tentativa de dar razão à revelação, interpretando por conta própria e buscando explicar um conjunto de razões para essas revelações, sem estar alicerçado e alinhado com os ensinamentos de Cristo, é um risco muito desnecessário. Por isso devemos usar a doutrina da prudência para compreendermos as revelações da Bíblia. É aí que a segurança reside, pois realmente sabemos que muitas das verdades claras e preciosas da Bíblia foram, na verdade, suprimidas e que muitos versículos também eles se contradizem. Nós vamos ver alguns versículos hoje para podermos entender melhor isso. Então, uma das coisas que nós precisamos ao estudar as Escrituras e aprender a fazer é se aprofundar, escavando até encontrar a pedra mais preciosa do ensinamento de Cristo. Porque muitas pessoas sabem apenas o suficiente sobre as doutrinas de Cristo para conversar superficialmente sobre elas. Mas o seu conhecimento restrito sobre as doutrinas mais profundas é inadequado para o discipulado mais profundo. A não ser que busquem sinceramente se aprofundar no conhecimento de Deus, do contrário, estes que estão fora do tempo, conforme Paulo disse, segundo Timóteo 4, ele disse que alguns estão fora do tempo e desinformados sobre a doutrina de Cristo de forma mais profunda. Não conseguirão realizar transformações profundas em suas vidas. Então, uma coisa importante é que nós possamos realmente aprender a escavar essas verdades das palavras de Cristo. Uma outra coisa importante é que não é a quantidade de leitura, mas é o tempo que buscamos individualmente em cada versículo estarmos espiritualmente satisfeitos. Disse muito que o melhor comentário sobre as Escrituras são as próprias Escrituras. Ainda usando a prudência e o bom senso na interpretação do real e do simbólico, vale a pena salientar que há poucas coisas mais importantes do que a prudência para entendermos as Escrituras. Pois alguns costumam dizer que o figurativo ou simbólico é literal e que o literal é, na verdade, simbólico ou figurativo. Ao fazê-lo, declaram seu amor às Escrituras, ao passo que viram do avesso o significado verdadeiro das palavras dos profetas que as escreveram e o seu significado mais importante. O apóstolo Pedro, ele já havia avisado e dito que isso aconteceria. Então nós vemos em 2 Pedro 3,16, quando ele disse: como também todas as suas epístolas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes distorcem, como também as outras escrituras para a sua própria perdição. Que Pedro estava nos avisando que haveria muitas pessoas que iriam distorcer. Nesse versículo, o verbo distorcer quer dizer mudar o seu real significado, ou o propósito maior do que Cristo quis ensinar ou seus profetas. Vamos ver alguns versículos que ao longo do tempo, quando as pessoas estudam, cria-se um pouco de confusão ou até mesmo equívocos. Um dos versículos que nós podemos ver está em Gênesis 2, onde fala da criação de Adão e Eva. Então a pergunta é: Eva foi criada da costela de Adão? O texto da Escritura não explica. O que se subentende é que isto é simbólico e que é uma metáfora para nos ensinar que o lugar da mulher é ao lado do seu marido. As Escrituras não nos dizem isto, nós devemos deduzi-lo, por isso a prudência e o bom senso. Nesse caso, nosso conhecimento vem da doutrina da prudência e do bom senso. A mulher não é feita literalmente da costela do homem, mas há certas coisas que nós devemos aprender por nós mesmos. Uma outra coisa que nós podemos aprender é: Adão e Eva foram casados por Deus no Jardim do Éden? Então nós vamos ver aqui uma escritura onde nós podemos aprender algumas coisas muito importantes.
em Gênesis 2, 23 e 24. Mas eu queria só apenas abordar o versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso foi quando o Senhor casou Adão e Eva no Jardim do Éden. Então ele estava ensinando isso. Se nós fizermos um estudo mais profundo, nós vamos entender melhor. A palavra portanto, ela está dizendo consequentemente, ou deixará é uma mudança que tem que ser feita. Deixará o homem é uma maturidade. Ele vai deixar o seu pai e a sua mãe, que é um modelo de uma família completa. E ele apegar-se-á à sua mulher, uma nova família. A mulher, quando diz que ele vai se apegar à mulher, ela é um complemento ou adjuntura, conforme o Senhor diz nas Escrituras. E serão ambos, que é um processo de aprendizagem e amizade e confiança. E eles serão uma só carne, que é a intimidade profunda entre duas pessoas legalmente casadas. Uma outra escritura também que nós podemos entender melhor é qual é a diferença da transgressão de Adão e o pecado de Adão. A diferença entre o pecado e a transgressão nos traz à mente o modo cuidadoso que devemos observar as distinções feitas pela lei. Algumas ações, como o assassinato, constituem crime porque são inerentemente erradas. Outras, como trabalhar sem licença, constituem crime somente porque são legalmente proibidas. Considerando essa mesma distinção, nós podemos, usando o bom senso e a prudência, nós podemos entender que a queda de Adão e Eva não foi um pecado, algo inerentemente errado, mas foi uma transgressão, algo errado, porque havia sido formalmente proibido. Essas palavras nem sempre têm significados diferentes, mas a tal distinção entre elas parece significativa no contexto da queda de Adão e Eva. Os princípios corretos às vezes entram em choque com outro. Por exemplo, uma dificuldade que tem sua origem no Jardim do Éden, Deus colocou de propósito Adão e Eva numa situação em que tinham que escolher entre os mandamentos contraditórios. Haviam sido ordenados a multiplicar e encher a terra, algo que não podiam fazer sem comer do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal, o que lhes havia sido formalmente proibido. Esta circunstância exigia que fizessem uma escolha e arcassem com as consequências. Com sabedoria e retidão, eles escolheram guardar um mandamento maior, ou seja, gerar filhos. E naturalmente requereu que comessem do fruto da árvore de conhecimento do bem e do mal. Então nos referimos a este evento como a transgressão de Adão e não o pecado de Adão. A transgressão ela consiste em violar uma lei e o pecado, por outro lado, é a desobediência proposital à lei. A consequência desta transgressão, que foi a queda, tornou Adão e Eva mortais, que eles eram imortais no Jardim do Éden. E por causa disso eles foram expulsos do Jardim do Éden e se tornaram mortais. E por causa disso, por isso que Deus criou o plano de salvação. E por causa da queda, Jesus Cristo efetuou a expiação por todos nós. Vale lembrar e enfatizar que aqui nós estamos tratando de escolhas entre o bom e o excelente. Quando Deus disse para Adão e Eva multiplicar e encher a terra, ou que eles não podiam comer do fruto, mas eles podiam usar a liberdade de escolha. E nós não estamos falando da escolha entre o bom e o que é ruim. Uma outra coisa que nós podemos entender é a queda de Adão e Eva, que se fala muito do pecado original. Vamos entender um pouco sobre isso. Existe o pecado original? Existe uma escritura um pouco de uma forma equivocada, ensinada e até compreendida. Está em Romanos 5,12. Vamos entender ela. Lendo uma vez só, nós vamos ver. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E então muitos usam esse versículo para dizer que é o pecado original.
Mas se nós estudarmos de uma forma mais tranquila, buscando cavar realmente os tesouros que estão aqui, nós vamos entender com a visão do plano de salvação de Deus. Então, voltando à leitura, nós podemos entender da seguinte maneira, que seria a prudência e o bom senso. Pelo que, como por um homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo. Então, o pecado original, ele não existe. Na verdade, nós, quando nascemos, nós nascemos no mundo em pecado. E pelo pecado, a morte, que essa morte foi a separação ou a expulsão de Adão e Eva da presença de Deus. Assim também a morte passou a todos os homens, porque nós nos tornamos mortais, mas nós não herdamos o pecado, que é chamado pecado original de Adão e Eva, nós não herdamos esse pecado. Apenas nós nascemos no mundo em pecado, porque todos pecaram, como diz a Escritura. Então, o que nós precisamos entender, e até é o que eu falei, às vezes tem alguns versículos da Bíblia que se contradizem, né? Então, uma coisa que nós precisamos entender sobre a doutrina do pecado original, ele só é chamado pecado original porque foi cometido pelo primeiro homem na terra, por isso original. Mas os pecados dos pais não podem recair sobre a cabeça dos filhos, pois estes são limpos desde a fundação do mundo. Por isso é um sério escárnio perante Deus batizar as criancinhas. Vamos ver uma escritura e para nós podermos entender. Jeremias, ele ensinou sobre isso e ele ensinou dessa forma. Jeremias 31, 29 e 30. Ele diz: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram ou se enfraqueceram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão ou enfraquecerão. Então aqui refuta esse ensino, às vezes, do pecado original, de que as crianças, ou nós, quando nascemos, herdamos o pecado original. E às vezes é necessário, e é ensinado que é necessário que as crianças sejam batizadas para eliminar o pecado original. E se nós formos ver uma outra escritura, Ezequiel, depois, mais tarde, ele enfatizou esse ensinamento de Jeremias. Ezequiel 18, ele diz: que pensais vós que dizeis esta parábola da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram ou enfraqueceram? E aí ele disse no versículo 3, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, aqui está claro que cada um vai responder pelos seus pecados. Ninguém vai responder através desse ensino chamado pecado original. Mas cada um vai responder pelos seus pecados. Uma outra escritura para nós podermos entender é o que significa a maldição que foi colocada sobre Satanás. Então nós vamos observar que essa escritura, ela diz o seguinte no versículo 15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, a semente de Satanás, e a sua semente, que é da mulher, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós precisamos entender, né? É algo que às vezes cria-se uma dúvida, cria-se até ensinamentos equivocados, mas nós vamos agora entender cada parte desse versículo. Quando o Senhor disse, e porém inimizade entre ti e a mulher, a inimizade que o Senhor estava se referindo são com os seguidores do diabo. Na verdade, Satanás ele nunca vai ter um corpo e nem pode gerar filhos. Vamos lembrar que já na pré-existência, quando foi apresentado o plano, e Lúcifer foi um dos grandes que pôde apresentar um plano também. Mas, infelizmente, ele se rebelou. E 1/3 das hostes lá, porque nós tínhamos a liberdade de escolha de aceitar ou não o plano de Deus, se rebelou contra Deus. E por causa disso foram expulsos da presença de Deus e eles nunca vão ganhar um corpo de carne e osso, nunca terão.
Então, quando o Senhor fala sobre a semente de Satanás, não é que ele pode gerar filhos, mas são, na verdade, aqueles que seguiram ele desde a pré-existência e também aqui na terra. E aí quando ele diz, e entre a tua semente, que é o que ele fala da semente de Satanás, são os seguidores do diabo. Tanto aquele 1/3 que foi desencaminhado, como atualmente, aqueles que seguem e obedecem o plano diabólico de Satanás. E quando ele fala em a sua semente, se referindo à mulher, ele está ensinando porque realmente é a semente da mulher. Porque Jesus Cristo é o único mortal nascido de mãe terrena e de um pai celestial imortal. Por isso que ele é o único que recebe o título de unigênito do Pai. E essa, então, é a semente da mulher. E quando ele diz, então, esta te ferirá a cabeça, por meio da semente da mulher e não do homem, ou melhor, do casal, que Jesus Cristo viria, que é o poder para esmagar e eliminar os efeitos da queda, que nós conhecemos como expiação. Então esse é o poder que através da mulher e que Cristo nasceu, ou foi o único ser, por isso que ele é chamado unigênito, foi criado tanto na carne quanto no espírito pelo Pai Celestial. E ele então herdou esse poder e através da expiação ele consegue eliminar a transgressão da queda, com a condição de que cada um de nós possamos aceitar Cristo como nosso Salvador. E por fim, então, ele diz, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir o calcanhar, ou seja, seria o poder que Satanás teria, é ferir a posteridade de Adão, induzindo os homens a crucificar Jesus Cristo e a levá-lo ao vitupério, ou seja, a vergonha, a novamente ser crucificado de uma forma através dos pecados ou das pessoas que não aceitam Cristo como Salvador. Uma outra escritura que nós podemos entender melhor também é Gênesis 6,6. Essa é uma escritura onde ensina o seguinte: e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. A pergunta que nós temos que fazer é essa: Deus, ele se arrepende do que ele fez? É por isso que eu disse no início que alguns versículos foram, na verdade, suprimidas verdades, partes de muitas verdades da Bíblia. E para que nós possamos entender isso, nós temos que usar de prudência e bom senso. Então, será que Deus ele se arrepende? E aí nós vamos ver uma outra escritura que também fala sobre isso. E o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que haveria de fazer ao seu povo. E aí, se nós observarmos, nós vamos ver que um pouco depois foi ensinado, no mesmo livro, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Por isso que nós temos que tomar cuidado e usar da prudência. E usando da prudência, nós chegamos à conclusão de que o Senhor disse a Moisés, não que o Senhor se arrependeu, mas ele disse a Moisés: se eles, o povo, se arrependerem do mal que fizeram, poupar-lhes-ei a vida e desviarei a minha ardente ira, dando a chance para que eles pudessem se arrepender. Uma outra escritura que nós lemos é aquele episódio onde Abraão pediu para sua esposa para que ela dissesse que era a sua irmã e não sua esposa para aquele homem que era o líder, o faraó, porque eles tinham algo lá e a gente sabe que Abraão é um homem de imaculada integridade e ele solicitou aparentemente que sua esposa Sarai mentisse ao faraó, com o intuito de salvar sua própria vida. Este episódio tem confundido muitos estudiosos do Velho Testamento. Não resta dúvida de que se a existência se achava em perigo em virtude da grande beleza de sua esposa Sarai. É bastante peculiar o fato que naquela época os faraós egípcios eles terem uma forte aversão a cometerem adultério e com a mulher de outro homem, mas não terem a menor escrúpulo de matar o marido, a fim de permitir que a mulher pudesse contrair uma nova núpcia com eles.
A história relata que a prática de assassinar o marido com o objetivo de apoderar-se de sua esposa era um costume da realeza bastante utilizado naqueles dias. Então, na verdade, nós chegamos à conclusão, usando o bom senso, que Abraão ele não mentiu. Ele apenas usou um dos 3 graus de parentesco que ele tinha com a sua esposa Sarai. Então, nós vamos ver um gráfico a seguir que nós vamos entender isso. A primeira coisa é desde Noé, né? E aí houve um homem chamado Terá. Esse Terá, ele era o bisneto de Noé da 7ª geração. E esse homem Terá, ele teve os filhos chamados Abraão, Naor e Harã. Harã, ele teve a filha que nós conhecemos, que se tornou esposa de Abraão, a Sara. E ela tinha 3 irmãos, o Milca, o Ló e o Isca. Então, na verdade, a Sara era sobrinha de Abraão. Mas havia algo naquela época que era um costume, quando se o pai da família morresse, o pai dele assumia os filhos como seus filhos. Então, na verdade, Arã morreu e Sara foi adotada por Terá. Então, o que aconteceu? Que ela acabou se tornando, por adoção, ela acabou se tornando também irmã de Abraão. Então, ela era sobrinha, irmã e esposa. E naquele momento, né, devido àquelas circunstâncias iníquas dos faraós, então ele pediu para sua esposa para que a sua vida fosse preservada, que ela dissesse que era sua irmã. Então, na verdade, ele não mentiu, ele apenas usou um dos graus de parentesco que ele tinha com a sua esposa. E por fim, a esposa de Ló se transformou em uma pedra de sal. A história da esposa de Ló ter se transformado numa estátua de sal tem intrigado muitos comentários e comentaristas da Bíblia. Então nós precisamos fazer uma pergunta: tal evento realmente aconteceu ou foi apenas figurativo e simbólico? Há 2 indicações na escritura que diz a frase olhou para trás. Era uma expressão idiomática que significava voltar atrás ou retornar a Sodoma. Então, se essa história ficou registrada é porque é importante. Então, o que a esposa de Ló fez que foi tão errado? O coração da esposa de Ló desejava voltar para trás. Parece que mesmo antes de deixar os limites da cidade, ela já sentia falta do que Sodoma e Gomorra haviam lhe oferecido. Certa vez o Elder Maxwell ensinou que tais pessoas sabem que devem ter sua residência principal em Sião, mas ainda querem manter uma casa de praia na Babilônia. Assim, uma forma mais teológica de falar sobre a esposa de Ló é dizer que ela não teve fé. Ela duvidou da habilidade do Senhor em lhe dar algo melhor do que o que ela possuía até aquele momento em Sodoma. Aparentemente, ela pensou de forma fatal que nada do que viria adiante poderia possivelmente ser tão bom quanto aqueles momentos que ela iria deixar para trás se saísse de Sodoma. Ainda assim, novamente, a implicação é a de que houve um retorno à iniquidade. A maioria dos eruditos concorda que o lugar mais provável em que esteve situado Sodoma está hoje coberto pelo extremo sul do Mar Morto, o qual contém elevado teor salino. De fato, a esposa de Ló voltou a Sodoma. Ela deve ter sido destruída juntamente com a cidade. O ato de se haver tornado uma estátua de sal é uma forma figurativa de expressar o destino que ela teve. Aprendemos então que o passado é para ser aprendido e não vivido. Olhamos para trás para reclamar as brasas brilhantes da experiência, mas não as cinzas, pois sabemos que Deus não liga muito para onde nós estivermos, o quanto Ele liga para onde estamos e para onde, com a sua ajuda, desejamos ir. Concluímos então daí que a esposa de Ló deve ter retornado a Sodoma, talvez para salvar alguns de seus bens, e acabou sendo vitimada pela grande destruição de Sodoma. E por causa dessa escolha que ela fez, ela morreu junto com o povo de Sodoma e Gomorra quando foi destruído. Então eu gostaria de encerrar e só enfatizando a importância de nós podermos sempre ter a prudência e o bom senso a estudar as Escrituras.
Como nós vimos em alguns versículos apenas, e tem muitos outros, onde nós vamos estudar e vamos então tirar conclusões se o que está sendo ensinado é de forma literal ou simbólica ou na verdade figurativa. Eu espero poder ter ajudado com essas escrituras que nós aprendemos aqui juntos e até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, e se você já se inscreveu, por favor, dê um ok e compartilhe com seus amigos este vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.